Ah, Deus, diante da tua fidelidade, da tua fidelidade perfeita, Senhor Pai, de tu nunca mudares nenhuma das suas promessas, de cumprir, Senhor Pai, tudo que disseste, como nós somos humilhados, Deus. Não podemos dizer o mesmo para ti. Oh Deus, não podemos dizer, Senhor Pai, que a cada manhã, Senhor Deus, nós seremos perfeitamente fiéis em tudo, Senhor Deus, a Ti. Quanta humilhação, Senhor Pai, quanta contrição, quanto choro em nossos olhos, Senhor Pai, em nossas faces fluem, Senhor Pai, quando nos prostramos e falamos mais uma vez diante de Ti, que não fomos, Senhor Pai, fiéis a Ti, Senhor Pai, não só naquilo que fazemos, mas aquilo que não fazemos, ou, Senhor Pai, nas afeições perfeitas que Tu merecias. Tu mereces, Senhor Pai, não o louvor, mas o perfeito louvor. Tu mereces não, Senhor Pai, a oração, mas a oração completamente fervorosa, o coração completamente derramado, a mente completamente cheia, Senhor Pai, das maravilhas. E tantas vezes, Senhor Pai, mesmo quando no melhor, Senhor Pai, estamos tão aquém dessa realidade. Oh Deus, então porque ainda temos confiança, Senhor Pai, porque ainda temos paz, porque ainda estamos avançando e deixando as coisas para trás, porque Tu és fiel, Deus, porque Tu não mudas. Oh Deus, há pessoas que dizem, olha, Deus ser fiel a nós, mas nós sabemos que a única fidelidade realmente que colocará cada eleito no céu é a Tua e não a deles. Ah, Deus, as nossas melhores orações precisam estar cobertas pelo sangue do Teu Filho. Os nossos atos, Senhor Pai, de justiça são trapos imundos. E então nós jogamos fora, Senhor Pai, não o nosso pior, mas o nosso melhor, o que nós chamaríamos de atos de justiça. Ficamos nus e nos cobrimos com o manto da justiça do Teu Filho. E sob esse manto, Senhor Pai, de justiça perfeita, nos aproximamos de Ti. E sabemos que ouviremos de Ti, ó Deus, bom servo fiel, quando na verdade Tu mesmo operaste em nós o querer e o efetuar segundo a Sua vontade. Que a Tua palavra molde nossos corações, ó Deus, comova, ó Deus, quebre, ó Deus, sature, alegre a Tua palavra, e nada mais do que ela nós precisamos, porque só nela Tu és revelado plenamente. Teu Filho, Senhor Pai, é colocado como centro, e Senhor Pai, o único, Senhor Deus, que fez todas as coisas, para que, Senhor Pai, todos aqueles que Tu deu a Ele na eternidade, que Tu deste a Ele na eternidade, fossem realmente redimidos para sempre. E só Tu, Espírito Santo, pode nos fazer operar o querer em nossos corações, nos impulsionar e nos encher de amor por Cristo, de tal maneira que opera também o realizar em nós. Que assim nós possamos nos achegar ao trono da graça, em nome de Jesus. Amém, amém. Hoje eu quero responder a uma pessoa, e nessa resposta eu creio que todos nós seremos tremendamente abençoados e preparados. É muito difícil quando alguém está desenganado pelos médicos e os médicos dizem, nós não temos mais recursos, nós podemos continuar tratando, né, dos sintomas, mas não temos mais. Todos os nossos recursos, tudo que fizemos não funcionou. Este é um problema que está além de toda possibilidade. Então ele estabelece um tempo apenas, não é, para a pessoa. É fato que todos nós também estamos desenganados e todos nós vamos morrer, mas é muito mais chocante quando alguém diz isso diretamente, que num curto período de tempo nós o nosso tempo está acabando. E não,
somente acabando com todas as aflições que isso traz, tanto físicas quanto daqueles de vermos nossos, quem nos ama triste, e nós por eles também. E uma pessoa assim diz para mim: eu não quero desonrar Cristo, não quero me sentir triste, e não quero de maneira nenhuma mostrar qualquer coisa errada a respeito dele nesse momento da minha vida. E eu não sei como orar adequadamente. Eu queria orar adequadamente, eu não sei exatamente como orar todos os dias, nessas circunstâncias, de uma maneira correta. E essa é uma realidade que cedo ou tarde será a de todos nós. E eu acho que para responder a pessoa o que ela deve fazer e não dar consolos baratos, nem para ela, nem para nenhum de nós, nós temos o capítulo o maior capítulo da Bíblia, o capítulo onde você está respirando os ares mais elevados, o capítulo que é inigualável, que é o capítulo 8 de Romanos. E no verso 26, 27, 25, 26, 27, diz assim: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. O que eu vou dizer hoje, eu estou dizendo para aquela pessoa e para cada um de nós, e acredite, é uma das coisas mais importantes que seu ouvido vai ouvir neste mundo, e quando você estiver partindo dele. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. Então é isso, essa pessoa quer saber como orar, mas ela não sabe exatamente como orar de uma maneira que glorifique mais a Deus e que supra ela. E o cristianismo é a única religião no mundo que afirma que existe um e apenas um Deus verdadeiro, e que existem 3 pessoas divinas no único Deus: Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo e Deus Espírito Santo. E você vê que essa é uma das passagens que está falando a respeito disso. Isso é chamado a doutrina da Trindade. A igreja não chegou a abraçar a doutrina da Trindade porque há uma frase na Bíblia que diz, por exemplo, assim, como nós resumiríamos em várias obras teológicas: há um só Deus existindo como 3 pessoas iguais em essência divina, mas distintas em personalidade. Isso é verdade, mas não há frases assim na Bíblia. Em vez disso, a razão pela qual a igreja abraça com paixão a doutrina da Trindade é porque a Bíblia fala inabalavelmente, inexoravelmente de um Deus verdadeiro e não de 3 deuses, que só há um Deus. E a Bíblia ainda revela o Pai, o Filho e o Espírito Santo como pessoas distintas. Se isso deixa você perplexo, e é óbvio que deixa qualquer mente humana perplexa se ela pensar o mínimo, não é, com atenção a respeito, eu quero dizer que Deus é a realidade absoluta. Ele, na verdade, é a única realidade, tudo o resto é derivado. E Ele estava lá antes de qualquer outra coisa existir, não por um tempo, mas eternamente. E Ele não veio a existir nunca. Ele estava lá antes de qualquer outra coisa porque Ele sempre existiu. Portanto, ninguém fez Deus do jeito que Ele é. Ninguém. Portanto,
Pare completamente quando olhar uma doutrina bíblica. E as pessoas gostam de fazer isso. E eu não posso conceber um Deus, eu não posso imaginar um Deus. Ninguém nunca imaginou Deus, nem o concebeu. Ele existe eternamente, antes de qualquer coisa existir. Portanto, ninguém o fez do jeito que ele é, e não há razão. Se você me perguntar assim, qual é a razão por que ele é assim? Não há uma razão para ele ser o que ele é. Ele simplesmente é. Todas as outras coisas, há uma razão para elas serem, há uma razão para eles existirem, há uma razão para elas são como são. Mas como ninguém, não é, o fez como ele é, e ele sempre existiu, não há razão para ele ser do jeito que ele é. Se você me perguntasse qual é a razão de Deus ser santo, puro, amável, justo, luz, não há uma razão. Só há razão para coisas que a gente faz com um propósito. É por isso que o nome dele é Eu Sou o que Sou. Não há razão para eu ser o que eu sou. Eu sou. Como está em Êxodo 3,14. Nosso papel não é dizer o que Deus e o que Deus é, e o que Ele pode ser, e o que Ele não pode ser, e o que a gente não pode conceber, e o que a gente não pode aceitar. Nosso papel não é esse. Quando nós somos criados, Ele já existia eternamente. Nosso papel é aprender que Ele é e quem nós somos, e moldar nossas vidas de acordo com a única realidade absoluta, que sempre foi o que é, sem uma razão. Deus, eu sou o que sou. Então, nos conformarmos à sua vontade. Nós nos submetemos ao jeito que Ele é. Ele não se submete ao jeito que somos, ou ao jeito que nós achamos que Ele deveria ser. Como Deus eternamente existiu, você pode entender claramente que nem Ele decidiu que Ele seria amor, porque senão um dia Ele teria que existir sem ser amor. Ele é o que é eternamente. Um dos lugares onde a terceira pessoa, e como alguém que está desenganado, não quer que nenhuma tristeza, não quer que nenhum ato desonre Deus, tem a ver com isso, por causa desse capítulo. Um dos lugares onde a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, é revelado mais plenamente, mais poderosamente, é nesse capítulo, que é o maior capítulo da Bíblia, que é Romanos 8. Nós podemos nos concentrar em sua obra hoje, vamos fazer no versículo 26 e 27, mas seria bom vermos o que foi revelado até aqui pelo apóstolo Paulo da obra do Espírito Santo, porque esse capítulo é saturado da obra da terceira pessoa da Santíssima Trindade. O que emerge nesse capítulo é que o Espírito Santo, é óbvio, não é uma força, não é um poder. Você, quando está buscando poder, está buscando o Espírito. Tem gente que é assim, né? Quando está buscando capacidades, está buscando o Espírito, porque ele, mesmo que diga que não, tende a tratar o Espírito assim. Mas ele é uma pessoa que trabalha junto com o Pai, e em relação ao Pai, Deus como Deus Pai é. E aqui está uma visão geral do que o Espírito faz por nós aqui. E um dos meus objetivos em mencionar essas coisas é que você possa todo dia gastar um tempo conscientemente, cada vez mais amando o Espírito Santo. Paulo não diz que você conheça o amor de Cristo, que excede todo entendimento, a largura, a altura, a profundidade. Então, você também gaste tempo e ame e medite nessa maravilhosa pessoa que é o Espírito Santo, não buscando como fonte de poder para você pregar, fonte de poder para isso, fonte de poder para aquilo, mas antes o amando, o adorando, dirigindo a Ele os seus afetos,
declarando com os lábios quão grande, precioso Ele é. Fim. Jesus disse que o primeiro e maior mandamento é amar a Deus com tudo que você é, a partir do centro da sua vida. E o Espírito é Deus. Portanto, você deve amar o Espírito como a pessoa que Ele é, como uma pessoa de todo o teu coração, e buscar isso. Você não ama quem você não conhece, quem você não anseia, não é? Portanto, você deve amar o Espírito Santo, não como uma força, não como poder, não como uma necessidade. Essa igreja precisa mais ser cheia do Espírito. Quando as pessoas falam disso, elas não estão pensando muito quando elas falam precisamos ter mais de Cristo. Elas estão falando que precisa acontecer coisas aqui, precisa de mais fervor, mais disso, mais aquilo. Então nós precisamos dessa força, mais do Espírito Santo. Mas como uma pessoa que pensa em você, é assim que você deve pensar no Espírito Santo. Tem emoções, afeições por você, te ama antes da fundação do mundo. Na verdade, como veremos em breve aqui no texto, intercede por você, está completamente ligado à sua vida. De acordo com o versículo 2, a lei do Espírito de vida em Cristo é que me libertou da lei do pecado e da morte. De acordo com o versículo 4, o Espírito o ajuda a cumprir aquilo que Deus quer em sua vida. Na verdade, Ele opera o querer e o efetuar. Ele faz isso. De acordo com o versículo 6, o Espírito é que dá vida, o Espírito é que dá paz. Na verdade, nós vamos chamar essas coisas do fruto dele em nossa vida, não do nosso fruto, do fruto do que Ele é em nós. De acordo com o versículo 11, Deus vai ressuscitar você dentre os mortos pelo poder do Espírito Santo que já habita em você. Muito mais do que você pensar que a morte já está em você e que não há como você fugir dela. Não é porque o seu corpo está envelhecendo e a morte não está vindo de fora, a morte já está em cada parte decadente. Muito mais do que você gastar tempo. Por acaso estava falando sobre uma pessoa que falou comigo que, pelo menos pelos médicos, está em seus dias finais e ela quer glorificar a Cristo, quer agir de uma maneira que Cristo seja, e ao mesmo tempo ter afetos corretos e mais ainda orar corretamente. A Bíblia diz que Deus vai te ressuscitar, no verso 11, dos mortos pelo Espírito que já habita. Ou seja, não é que a morte está em mim, mas aquilo que terminará para sempre com a morte neste corpo não vai estar em mim, já está em mim. O poder que ressuscitou Cristo dos mortos, exercido pelo Deus Espírito Santo, não virá sobre mim, está em mim. Algo infinitamente mais poderoso que a morte. De acordo com o versículo 13, o Espírito ajuda você a mortificar as obras do corpo. Cada vitória sobre cada obra da carne é o Espírito que produziu em nós. De acordo com o versículo 14, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E se você não é guiado pelo Espírito de Deus, Paulo diz, então você não é filho de Deus. Se você é guiado por você mesmo, se você, como antes, é guiado pelas potestades deste mundo, se você antes é guiado pelos seus sentimentos, se você é guiado de maneira variável, dependendo do seu temperamento, então o Espírito de Deus não está te guiando. Mas só que Ele não deixa dúvida. Aqueles que são guiados aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, porque se você não é guiado pelo Espírito, tal pessoa não é dele. E de acordo com os versículos 15 e 16, o Espírito testifica em nossos espíritos que nós somos filhos de Deus. Ou seja, Ele é que coloca uma certeza absoluta da nossa salvação. Não vivemos do medo ao pavor, à certeza, à alegria, ao medo, porque Ele testifica, mostrando as realidades que acompanham a regeneração dentro de nós,
nosso amor a Cristo, nosso deleite em Deus, nosso anseio pela palavra, ele testifica de várias maneiras em nosso espírito de que nós somos filhos de Deus e não somos mais quem um dia fomos. De acordo com o versículo 23, o Espírito Santo é o antigozo e a garantia da nossa redenção. Ou seja, tudo que eu experimento que é do céu, é Ele que está produzindo em mim. E o fato dele estar produzindo isso em mim, como Pedro diz daquela igreja sofredora, vocês não viram Cristo, mas o amam, e não vendo agora, se alegram nele, com alegria indizível e cheia de glória. Ou seja, isso é o que o Espírito está fazendo. E porque ele está fazendo isso, ele é o antigozo do céu, o gozo perfeito que eu vou ter em Cristo, eu tenho agora por causa dele. Ele ao mesmo tempo é o penhor de que eu estarei lá. Ou seja, se ele está em mim hoje, eu estarei lá, e nada poderá impedir, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. E agora, nos versículos 26 e 27, que são os nossos versos, o Espírito nos ajuda quando não sabemos orar como deveríamos. E é isso que queremos ver, porque é isso que a pessoa estava falando comigo nesse momento difícil. Da mesma forma, o Espírito, você vê que esse capítulo, como eu disse, é saturado do Espírito. E ele vai continuar subindo até terminar naquelas declarações: nada nos separará do amor de Cristo. É decididamente o maior capítulo da Bíblia. Então ele diz assim: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos o que devemos pedir como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. A palavra da mesma forma está ligando a tudo isso que o Espírito Santo já fazia, que Paulo está dizendo que o Espírito Santo fazia. Da mesma forma que ele faz isso, ele agora faz isso também. Da mesma forma, o Espírito ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar. Então a palavra da mesma forma, no início do verso 26, significa que Paulo tem nos ajudado naquilo que ele tem dito, e agora ele quer nos dar um pouco mais de ajuda, explicando que o próprio Espírito Santo, não só naquelas coisas, nos ajuda de uma maneira especial, única. E a maneira como ele tem nos ajudado anteriormente, até chegar aqui, é nos dizendo que por que vale a pena suportar nossos sofrimentos de uma maneira que Cristo seja glorificado. Então todos os versículos 18 a 25 dão razões pelas quais eu e vocês devemos nos apegar à nossa esperança em meio à futilidade, decadência, gemido e morte. Porque esse mundo foi sujeito à futilidade, nossos corpos também. Então Paulo está dizendo para aquelas pessoas, em meio à futilidade, à decadência dos seus corpos, aos gemidos, às aflições e à morte que se aproxima, ele deu várias razões para nós termos uma viva esperança, como Pedro diz. Agora Paulo diz: da mesma forma que eu dei razões futuras, da mesma forma, o Espírito Santo também nos ajuda em nossas fraquezas, agora, não olhando só para frente. Então eu quero fazer 3 perguntas que eu acho que o texto responde, e vou tentar respondê-las, se Deus quiser, hoje. O que o Espírito Santo ora por nós? Como o Espírito Santo ora por nós? Seria a segunda coisa. E por que o Espírito Santo ora por nós? Não sei se consigo responder, mas vamos tentar. O que o Espírito Santo ora por nós? Em primeiro lugar, repare que esta é de fato a forma como o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza, ou seja, orando por nós. Como o Espírito Santo ajuda Josemar na sua fraqueza, intercedendo por mim. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Agora, o que o Espírito Santo pede quando ele intercede por nós? O texto aponta 3 maneiras de responder a essa pergunta.
E é óbvio que nós somos sábios quando olhamos para a palavra de Deus e fazemos perguntas e queremos ter as respostas, porque aquele texto não foi dado para a gente ler de uma maneira devocional, como muitos fazem, para sentir um calorzinho no peito, não entender nada a respeito e passar o dia. O texto aponta 3 maneiras de responder essa pergunta. Primeiro, diz que o Espírito pede coisas que não sabemos como devemos pedir. Verso 26. Não sabemos pedir como convém, e é por isso que ele intercede, pelo que nós não sabemos pedir como convém. Em segundo lugar, diz que o Espírito pede coisas que não sabemos pedir como convém, por causa da nossa fraqueza. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, fazendo essa intercessão. Nós não sabemos pedir o que convém por causa da nossa fraqueza. Em terceiro lugar, diz que o Espírito pede coisas que estão de acordo com a vontade de Deus, porque não sabemos pedir como convém por causa da nossa fraqueza, e ele intercede de acordo sempre com a vontade de Deus, nunca contrário. Verso 27. B. O Espírito intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. Agora pense sobre o que esses 3 fatos implicam. Quando se diz que o Espírito Santo ora por coisas pelas quais nós não sabemos orar, isso exclui já um monte de coisas que não é sobre o que ele está orando, porque um monte de coisas nós sabemos que devemos orar. Certamente nós sabemos que devemos orar por santidade. O Espírito Santo não vai orar por santidade como se eu não soubesse pedir, porque eu não sei que santidade é algo que eu devo ter e que só Deus pode dar. Quando diz que ele ora pelo que nós não sabemos como orar, é óbvio que não é sobre nada que nós sabemos que devemos orar. Então é óbvio que sabemos que devemos orar por santidade, fé, esperança, alegria e todo fruto do Espírito, e todos os outros mandamentos bíblicos. Não temais, não andeis ansiosos. Nós oramos, nós sabemos que Deus disse não há absolutamente nenhuma dúvida de que devemos orar por qualquer coisa que Deus disse que nós devíamos orar. Portanto, não podemos achar que ele ora por aquilo que nós não sabemos como orar, se essas coisas nós sabemos, não é? E as pessoas, é óbvio que as pessoas falam assim: eu preciso de mais amor. Ela ora muito pouco a respeito disso. Sobre tudo que sabemos que devemos orar. Quase sempre, eu já disse isso, aconselhamento que as pessoas chamam de aconselhamento bíblico é totalmente inútil para as pessoas que querem um aconselhamento. Elas já sabem o que Deus diz sobre o sexo, elas já sabem o que Deus diz sobre o casamento, elas já sabem. Elas querem encontrar uma maneira de escapar do gancho e dizer que no caso delas é diferente, mas não é, elas já sabem. A vontade revelada de Deus não está em questão aqui. Ou seja, toda a vontade revelada de Deus, eu sei que devo orar por aquilo. Se Deus nos disse claramente na Bíblia para buscar algo como amor, fé, paz, retidão, santidade, coragem, então nós sabemos que nós devemos orar sobre todas essas coisas todos os dias. Como está o meu amor? Eu devo orar por isso, coragem, fé, e também por aquilo que nós sabemos que não deve estar lá, ansiedade, medo, etc. Agora, o que nós não sabemos pelo que orar? Esse texto diz que o Espírito está nos ajudando a orar por nós quando não sabemos pelo que orar. Essa pessoa, por exemplo, disse para mim: eu não quero desonrar a Deus quando os médicos dizem que não há mais nada a ser feito. Agora, e quanto a isso? Por que tipo de coisa nós não sabemos pelo que orar? Do que nós não temos certeza? Aqui é onde a palavra fraqueza, no versículo 6, se torna importante, e o contexto do que aconteceu antes, no capítulo, dá para nós. Paulo diz: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza.
orando então por aquilo que nós não sabemos como orar, por causa da nossa fraqueza, e orando então segundo a vontade de Deus. A incerteza sobre o que devemos orar é por causa então da nossa fraqueza, é o que ele está dizendo. Agora, a palavra fraqueza no Novo Testamento pode ter muitos significados. Nunca diga assim, olha, essa palavra quer dizer isso. As pessoas fazem isso, né? Mundo é mundo. Se Deus disse mundo é mundo, não. Deus disse, o mundo jaz no maligno, mas certamente a igreja não jaz no maligno. Então é óbvio que ele está falando do mundo, o mundo fora a igreja, não é? A palavra mundo vai aparecer de 7, 8 maneiras diferentes, dependendo do contexto. O príncipe desse mundo é Satanás, não é? Todo aquele que vence o mundo não é o globo terrestre que ele está falando, né? Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Deus vai salvar este mundo, como ele salvou o mundo quando salvou Noé. Não quer dizer que ele salvou o mundo inteiro. Agora, a palavra fraqueza no Novo Testamento, então, ela pode ser assim: fraqueza devido à nossa natureza humana limitada, Romanos 6,19. Fraqueza devido a doença, às vezes, Lucas 5,15. Fraqueza devido à adversidade, 2 Coríntios 12, 9 e 10. E nós podíamos mencionar várias maneiras como a palavra fraqueza aparece, dependendo do contexto. Mas considere o contexto aqui, dos versículos 18 a 25, especialmente o 23, quando diz: nós gememos interiormente, esperando ansiosamente a adoção de filhos e a redenção dos nossos corpos. O contexto é o gemido da decadência e da futilidade a qual a natureza foi submetida. Ela foi submetida à fraqueza, à decadência, por causa do pecado. É o gemido de corpos que ainda não foram redimidos. No versículo 10, Paulo disse que o corpo está como morto. No versículo 11, ele disse que o Espírito um dia irá ressuscitar nossos corpos mortais dentre os mortos. No verso 20, ele diz: mas por enquanto o nosso corpo geme sobre a maldição da queda. Assim, nos versículos 18 a 25, Paulo está ajudando os santos que gemem em Roma, em todos os lugares, em Jardim da Luz, oferecendo-lhes esperança enquanto esperam pela redenção dos seus corpos. Então, no versículo 26, ele diz: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, nesse gemido, por essas causas. Tem ajudado vocês em sua fraqueza, Paulo está dizendo, com as promessas do futuro. Não há como comparar. O peso de glória excede muito as nossas fraquezas. Eu tenho ajudado vocês mostrando o futuro. Agora, da mesma forma, o Espírito nos ajuda também agora, não só olhando para o futuro. Nos ajuda em nossa fraqueza agora. Que fraqueza? Então, aquela fraqueza sobre a qual ele está falando. Está falando aqui a doença, a futilidade, a frustração, a decadência e a miséria da vida no caminho do céu. Miséria essa que, por exemplo, essa pessoa amada estava falando comigo. Então, por que não sabemos pelo que orar nessa fraqueza específica, que era, na verdade, o peso no coração dela? Não sabemos se devemos orar por cura ou por força para perseverar. Claro, ambos estão certos, e não é errado orar por nenhum deles. Orar por cura e orar por força para perseverar. Mas nós ansiamos por orar com grande fé, e gememos por não termos certeza de qual será o caminho de Deus para essa doença, para essa perda, para essa prisão, para esse casamento desfeito, simplesmente não sabemos.
Podemos ver alguns exemplos disso na vida de Paulo. Considere o espinho na carne, em 2 Coríntios 12. Ele pediu 3 vezes que fosse removido. E finalmente Jesus revelou a ele que a sua vontade não era removê-lo. Certamente essa experiência deixaria Paulo se perguntando, cada vez que ele ficasse doente, cada vez que ele sentisse uma dor, cada vez que ele tivesse em dificuldade numa prisão, cada vez que ele estivesse sentindo um chicote em suas costas, qual é a vontade de Deus? Cura ou não? Me libertar da prisão ou não? Me dar mais anos de vida ou não? E quando ele estava na prisão em Roma, ele parecia, pelo menos por um tempo, não saber pelo que orar. Vida e ministério, era sobre isso que ele devia orar. Me dê vida e capacidade para continuar exercendo o ministério, ou ele devia orar, me dê coragem para morrer e selar com meu sangue o testemunho de Cristo. Ele disse em Filipenses 1, 22 e 24: se devo viver na carne, isso significa trabalho. Paulo não conseguia imaginar um cristão viver no mundo para ganhar dinheiro, fazer uma carreira, montar uma família. Tudo isso faz parte da vida, mas ele não conseguia imaginar que essa pudesse, na cabeça de algum cristão, ser a razão pela qual ele está no mundo. Ele diz: se devo viver na carne, isso só significa uma coisa: trabalho frutífero para mim, para Cristo. Mas desejo partir e estar com Cristo, porque isso é muito melhor. Versículo 24: mas o permanecer na carne é mais necessário por amor a vocês. Agora, isso é dolorosamente relevante para muitos na igreja agora, e para essa pessoa em especial que conversou comigo, e se tornará cada vez mais relevante para todos nós à medida que envelhecemos, ou que ainda jovem nos deparemos finalmente com algo maior, ou com algo final, ou à medida que o preço de ser cristão na nossa cultura, que cada vez estimula governos, cultura, toda espécie de depravação, e quem não é de acordo com isso é visto como alguém que tem um discurso de ódio. Ou você diz que uma depravação é algo bom, ou você é mau. Numa cultura dessa, você vai estar cada vez mais diante de dilemas. Não apenas há muitos que estão doentes, como muitos filhos de Deus estão, mas há alguns agora, e haverá muitos nos próximos anos, à medida que isso aumenta, que estarão em perigo em algum lugar do mundo. E aqui, de perder emprego, reputação, ser cancelado. Como devemos orar? Devemos orar por uma fuga segura? Ou devemos resolver ficar e orar por proteção? Devemos orar que Deus abra uma porta de fuga? Ou devemos orar para que Deus nos dê coragem para ficar? Ou devemos ficar e orar para coragem para sofrer até morrer? Ou devemos orar para ficar e Deus nos proteger mesmo ficando? Quais são os riscos? As pessoas me perguntam sobre isso quase sempre que falo sobre sofrimento, sobre correr todos os riscos por amor ao Evangelho, e sobre o martírio, que sempre foi a história da igreja e ainda é nos nossos dias. Deus nos chama para correr riscos. Isso está claro na Bíblia, Lucas 21:16, por exemplo. Mas quais riscos? Quando arriscamos nossas vidas e as vidas de nossas famílias, e quando não? Quando nós colocamos o sustento da nossa família em risco, ou quando não? John Bunyan, o pastor que escreveu O Peregrino há mais de 300 anos, ficou 12 anos na cadeia. Tudo por causa de algo de consciência. Ele só tinha que ir para casa e não pregar publicamente. Não pregar. Hoje não seria problema para a maioria dos cristãos, porque eles não pregam mesmo para ninguém. Eles dizem: não, eu como professor, eu não sou cristão, eu deixo o cristianismo na minha casa. Como profissional liberal, eu deixo o cristianismo lá. Eu sou cristão em casa, a minha fé é particular.
Minha fé não é pública. Essas pessoas não vão ter nenhum problema no mundo. Se o mundo proibir tudo a respeito do evangelho, elas vão dizer: eu sou cristã no meu quarto. Se as pessoas dissessem isso na época de Paulo, nem João, ninguém sofreria, ninguém morreria. Cada um ficaria quietinho no seu quarto orando. Mas eles estavam virando o mundo de cabeça para baixo. Nós sabemos que quando bateram nos apóstolos, falaram: não preguem mais o evangelho, porque senão vai acontecer algo pior. A resposta foi: tudo bem, eu posso ser crente no meu quarto. A resposta foi: mais importante é obedecer a Deus do que aos homens. E aí eles oraram: Senhor, nos dê coragem, para tu viste as suas ameaças, nos dê coragem para pregar a si mesmo. Eu poderia ter saído, nesses mais de uma década preso, e sua família passando grande necessidade. Ele poderia ter saído se tivesse concordado em não pregar. Se ele falasse daqueles 12 anos: eu não vou pregar, vou trabalhar lá de funileiro na minha oficina, vou sustentar minha família, vou viver como um bom cidadão, não vou pregar para ninguém. Vai orar lá no seu quarto, mas não vou pregar. As pessoas diriam: pode ir para casa. Mas ele não podia dizer isso. Ele tinha uma esposa, 4 filhos pequenos, uma esposa jovem, porque a sua outra esposa morreu, e essa esposa jovem estava sob grande pressão. Uma das filhas dele era cega, passando grandes necessidades. Ele diz que pesava tanto no coração dele o fato da filhinha dele, a cega, mais ainda, não ter o pai para sustentá-los da maneira que eles precisavam. Essa foi uma decisão fácil: permanecer na prisão por causa da consciência, ou sair, não pregar, ser cristão só no seu quarto, na sua sala, e poder cuidar da sua família. E hoje todos vocês enfrentarão decisões semelhantes, embora ainda nem tão perigosas. Devo correr o risco ou não? Devo colocar em risco a mim mesmo, minha família, meus negócios, por causa aqui, minha igreja, etc. John Bunyan escreveu um livro chamado Conselhos aos Sofredores. Nele ele captou essa perplexidade e a incerteza que nós enfrentamos no perigo, na dor, diante de um risco de querermos, como essa pessoa que está desenganada pelos médicos, glorificar a Cristo e não desonrá-lo num momento como este. E John Bunyan pergunta: podemos tentar escapar do perigo? E ele responde: tu podes fazer isso, como está em teu coração. Se está em teu coração voar, escapar, você voe, escape. Se está em seu coração permanecer, fique. Tudo menos uma negação da verdade. Aquele que voa ou foge, que pode escapar, tem autorização para fazê-lo. Aquele que está de pé, permanecendo, tem autorização para fazê-lo. Sim, o mesmo homem pode algumas vezes ir e pode permanecer, conforme o chamado e a obra de Deus em seu coração naquele momento. Moisés fugiu, Êxodo 2,15. Moisés ficou, Hebreus 11:27. Davi fugiu, 1 Samuel 19:12. Davi se levantou e permaneceu, 1 Samuel 24:8. Jeremias fugiu, Jeremias 37:11-12. Jeremias se levantou e ficou firme, Jeremias 38:17. Cristo retirou-se enquanto não era o momento da sua morte, quando queriam matá-lo, Lucas 19:10. Cristo permaneceu quando chegou a hora, João 18:1-8. Paulo fugiu num cestinho. Certa vez falaram para ele não ir lá na multidão em Éfeso, queriam despedaçar ele. 2 Coríntios 11:33, por exemplo. Mas Paulo se levantou e ficou, em Atos 20:22. Existem poucas regras neste caso, John Bunyan está dizendo. O próprio homem é mais capaz de julgar a respeito de sua força atual e que peso este ou aquele argumento tem em seu coração para resistir ou partir. Nunca parta por causa de medo servil.
mas sim porque partir você sente ser a ordenança de Deus para você, abrindo uma porta, Deus mesmo abrindo uma porta de fuga, cuja porta é aberta pela providência dele, e a fuga apoiada pela palavra de Deus, como está em Mateus 10, 23. O ponto de Paulo é que quando você geme com desejos que exaltam Cristo, um desejo de, por exemplo, no câncer, exaltar Cristo, ou em qualquer aflição da vida, mas você não sabe como Cristo pode ser melhor engrandecido, o Espírito ora por você e faz com que isso aconteça, aquilo que mais vai glorificar a Cristo. Ou seja, é disso que nós não sabemos como orar. Você vê como isso nos ajuda. Como Paulo diz, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Ele nos ajuda. Você é ajudado dessa forma. Deixa eu dizer 5 coisas de como isso nos ajuda. Quando, se estamos morrendo, não sabemos se devemos pedir coragem para morrer de uma maneira que Cristo seja glorificado ou por cura. Mas nós estamos gemendo porque queremos glorificar Cristo naquela situação, e queremos orar com ousadia pelo que mais vai glorificar Cristo. O primeiro encorajamento que esse texto nos traz, e eu falei que ia tentar responder as 3, ainda estou na primeira, né? Seja encorajado, porque você vê então claramente que não se espera que você conheça a vontade de Deus em todos os aspectos. Não se espera isso. Então você se sinta encorajado em saber que não saber isso não é nada de errado. Paulo não sabia se ele ia ser solto e morrer. Ele não sabia. E isso não era um erro, um problema, não é? Ele queria, ele gemia, porque ele queria, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Eu quero glorificar a Cristo pela minha vida e pela minha morte, mas eu não sei o que Ele quer aqui. Então, não saber exatamente como Deus quer mais ser glorificado na minha morte, nessa doença, por exemplo, dessa pessoa desenganada, ou ser curado, não deve ser um peso para mim, porque não se espera que eu saiba todas as coisas da providência secreta de Deus sobre a minha vida. Sim, sua vontade revelada para você é sempre o quê? Quer você parta dessa doença, quer você viva, você deve ter fé, esperança, amor, pureza e alegria em Cristo. Mas se você deve confiar para Ele te livrar da doença, sofrimento ou prisão, ou em vez de te livrar, te dar força para enfrentar a doença e a morte, a prisão e o sofrimento, ou se você deve confiar nele para ajudá-lo a morrer de uma maneira que Cristo seja totalmente glorificado, ou viver, você nem sempre sabe, e tudo bem, nós não sabemos na maioria das vezes, e esse texto diz que tudo bem não saber. Há quem saiba, há momentos que nós vamos saber, mas muito poucos momentos, mas o Espírito Santo está orando como se deve orar, como ora quem sabe. Ele sabe que é melhor você partir, então Ele está orando para que você glorifique a Cristo mais na sua partida do que na sua cura, ou Ele sabe que é melhor você ficar, então Ele está intercedendo, apesar de você não saber, Ele está intercedendo adequadamente, porque ficar vai glorificar mais Cristo, se o teu gemido é para que naquela condição Cristo seja mais glorificado. Então não acrescente ao fardo, e eu diria para aquela pessoa, da própria doença, do próprio desenganar dos médicos, não acrescente o fardo, a esse fardo, a preocupação de que você não conhece a vontade de Deus, e fazer disso um peso sobressalente na sua vida. Não é esperado que você saiba.
A segunda coisa é: seja encorajado, porque em sua perplexidade e gemido por querer glorificar a Cristo e não saber o que é melhor, você não está sendo só observado, você está sendo compreendido, conhecido. Deus está sondando o seu coração, o Espírito Santo que habita em você, e encontrando em seus santos gemidos. Ele vê que o seu gemido tem um significado mais profundo do que se você tivesse palavras. O significado do próprio Espírito. Mas nós temos que ver isso um pouco mais à frente, em como isso funciona. Em terceiro lugar, isso você deve se sentir encorajado, porque a obra de Deus por você não se limita ao que você pode entender ou expressar em palavras. Muito da obra de Deus na nossa vida não está limitada ao que eu posso entender. Você vê, há coisas que eu não sei se Ele quer que eu morra, isso vai glorificar mais, ou não sei se Ele quer que eu viva. Mas você vê que a obra de Deus não está limitada ao que eu sei, ao que eu sei expressar com palavras. Muito daquilo que vai glorificar a Cristo na minha vida eu não sei, mas isso não limita que Cristo seja glorificado, porque é um gemido em mim para que Ele seja. Alegre-se porque Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. O fato de não sabermos não impede de Deus fazer muito mais do que pensamos, do que sabemos, como está em Efésios 3:20. Seu pensamento, principalmente em momento de estresse, gemidos, não é o limite do agir de Deus. O seu conhecimento do que deve ou não deve acontecer não é o limite. Deus não está agindo porque você não sabe exatamente. Isso não vai ser um limite, não vai ser um impeditivo. E fique feliz, porque há uma paz que excede ao teu entendimento, excede a todo entendimento. Não sei, mas Ele ainda assim me dá paz. Essa paz nada tem a ver com eu ter todo o entendimento, mas ela excede a todo entendimento, como está em Filipenses 4:7. Ou seja, Deus não é limitado pela tua mente limitada. Em quarto lugar, seja encorajado, porque em sua fraqueza, eu diria aquela pessoa e a todos nós que estamos enfrentando vários tipos de lutas e finalmente enfrentaremos todas as batalhas até a batalha final. Seja encorajado, porque em sua fraqueza, em sua doença, em sua perda, em sua dificuldade, no casamento que se foi, em seu perigo, o Espírito de Deus está orando por você e não contra você. No versículo 31, ouviremos Paulo exultar. Se Deus, no versículo 31 desse mesmo capítulo que eu disse que é o maior capítulo da Bíblia, no versículo 31, ou seja, poucos versículos na frente, nós estamos no 26 e 27. No 31 ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? E aqui vemos parte daquele grande por nós, aqui no 27, não é? Vemos esse por nós no versículo 26. O Espírito intercede por nós, não contra nós. Seja encorajado então, porque ao se apegar a Cristo e gemer pela exaltação de Cristo na situação que você está aflitiva, em sua incerteza e dor, o Espírito não está contra você, porque você em seu anseio de que Cristo seja glorificado, não sabe o que é melhor. O Espírito é por você intercedendo de acordo com a vontade de Deus e não contra você. E finalmente, sinta-se encorajado, porque Deus, o Pai, ouve sempre a oração do Espírito. E esta oração do Espírito é por você,
pelo teu caso específico, por esse caso em particular. E é sempre ouvido, sempre respondido perfeitamente, porque Deus não rejeita a oração de Deus. O Deus Filho intercede por nós, e Deus sempre ouve a oração de Deus. Mas aqui Paulo está falando que o Deus Espírito Santo ora por nós segundo a vontade de Deus, e esta oração é por você, nunca contra você em sua perplexidade. E essa oração é sempre ouvida. Mas essa oração não é só ouvida, ela é sempre respondida, porque Deus jamais rejeita as orações de Deus. Agora, nós temos duas outras perguntas que eu fiz, que são mais sondadoras, mais profundas, e que completam o que aquela pessoa precisa, o que eu preciso, em nosso gemido, no meio de uma criação que geme, esperando a redenção dos filhos de Deus. Paulo vai dizer nesse capítulo, não só o mundo geme porque foi entregue à futilidade, mas nós juntamente gememos com eles, esperando a redenção dos nossos corpos. E quando você vê essa primeira parte, já é tão poderosamente consoladora, o que o Espírito Santo ora por nós. Mas as outras duas perguntas, como o Espírito Santo ora por nós? E a terceira, mais ainda, por que ele faz isso? E isso, eu diria que disseca toda a teologia da oração. Porque o Espírito Santo, que é Deus, oraria ao Deus Pai? Certamente não é para informar nada ao Pai sobre nós. Por que ele ora? Então, a primeira pergunta é: o que o Espírito Santo ora por nós? Por causa da nossa fraqueza. Por causa dela, nós não sabemos pedir como convém. Não sabemos do nosso gemido o que glorificará mais a Cristo, como no caso daquela pessoa, a sua cura, ou morrer de uma maneira que fique evidente para todos à nossa volta, nos hospitais, em nossas casas, em nossas famílias, algo que glorifique mais a Cristo, ou se o que glorificará mais a Ele é a nossa cura. Não sabemos. E o Espírito Santo, por causa da nossa fraqueza, intercede por nós. Por causa dessa fraqueza, nós não sabemos. Nós vamos ter que entender mais o que é essa fraqueza. Nós não entendemos o que mais glorificará Cristo naquela situação. Morte, perda da saúde, perda do relacionamento, perdas. Um mundo que geme, no qual nós também gememos, esperando a redenção dos nossos corpos. Não sabemos, por causa da nossa fraqueza, que nós vamos ter que entender melhor, pedir como convém. Queríamos pedir com o coração cheio de liberdade, de sabermos o que glorificaria mais a Cristo, mas não sabemos. Então ele intercede por nós, por causa da fraqueza e por causa da fraqueza do nosso não entendimento. E ele ora segundo a vontade de Deus. Tudo isso nos trouxe aqueles 5 encorajamentos tão importantes que já nos cobre de paz em qualquer situação, mesmo no limite, quando temos poucos dias nesse mundo. Mas as duas outras perguntas que o capítulo 8 vai responder: como o Espírito Santo ora por nós e por que ele ora por nós, que fecha a trinca de uma paz que excede a todo o entendimento em nossos corações, para glorificarmos Cristo, quer na nossa vida, quer na nossa morte.
Infelizmente nós vamos responder no domingo que vem, porque não devemos tocar em algo profundo com pressa para irmos almoçar, porque almoçar é muito menos importante do que quando nós estivermos em nosso leito e tivermos só alguns dias para vivermos. Portanto, essas coisas precisam da nossa atenção máxima, nosso coração máximo, nossa paixão máxima, e não correndo, porque vamos para casa. Portanto, eu poderia correr e resumir, mas não quero. Um dia, todos nós estaremos como essa pessoa que falou comigo na cama, nos nossos últimos dias. Quando isso acontecer, quase tudo que você acha importante não terá importância nenhuma. E isso que foi falado nessa manhã, Deus queira, esteja marcado com as brasas vivas do altar de Deus, da cruz, no profundo do seu coração. Porque você vai gemer. Vai gemer. Você vai conhecer mais da sua fraqueza, da sua própria incapacidade de saber, mesmo em seu coração completamente capturado pela beleza de Cristo, o que é melhor. Como eu disse, há muitas coisas pelas quais nós sabemos que devemos orar. Nós sabemos que nesses momentos devemos nos alegrar em Cristo, ter paz em Cristo. Mas não sabemos se o que vai glorificá-lo mais é força e coragem para morrermos de uma maneira que mostre Ele magnífico, ou ficarmos vivos com uma única propósito, como Paulo diz: se estamos na carne, é para vivermos para Ele. Portanto, como o Espírito Santo ora por nós, e porque o Espírito Santo, que deve ser amado, adorado, deve ser o deleite do nosso coração, o Deus Espírito Santo, que quando a Bíblia diz que devemos amar Deus de todo o coração, toda a alma e toda a força, está falando dele, como do Pai, como do Filho. Habita em nós, nessa obra especial. Parte disso já ajuda aquela pessoa completamente, mas isso completamente, isso terminado aqui em Romanos 8, cerca por todos os lados tudo que precisamos. Não precisamos nada vindo do mundo. O mundo morre desesperado, porque quando o mundo morre, tudo está morrendo para eles. Mas nós gememos, não porque nosso mundo está acabando, gememos porque queremos saber o que vai glorificar mais Cristo. Coragem para morrer, sofrer, ou vai glorificá-lo mais, ser curado. E isso enche nosso coração de perplexidade, e aí nós descobrimos que o Espírito habita em nós para isso, para essa hora também. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz.
falar ao coração, tome meu fardo, te darei a